Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Hoje, no Jovens no Canal, eu e a minha colega Júlia Menta temos o prazer de receber a professora Selma Lemes para mais uma das apresentações da série de entrevistas que nós temos fazendo. E eu gostaria de agradecer à professora Selma pela presença, por ter aceito o nosso convite. E gostaria de pedir que a minha colega Júlia Menta se apresentasse também para que a gente consiga seguir com essa entrevista tão essencial. Boa tarde a todos, boa tarde, professora Selma. Bom, meu nome é Júlia Menta, eu sou aluna da Universidade Presbiteriana Mackenzie, do terceiro ano da Faculdade de Direito, e também sou participante do grupo de estudos do GEAMAC, que é o grupo de estudos de arbitragem, e também sou estagiária no VAL de Advogados. E aqui é um prazer estar presente hoje com o tema que é o futuro da arbitragem e a importância da atuação, presença e lideranças femininas no mundo da arbitragem. E agora passo para a Júlia Belmonte para que se apresente e também faça as introduções das perguntas. Perfeito, obrigada, Júlia. Bom, como já foi dito antes, meu nome é Júlia Belmonte, eu sou advogada recém-formada pelo Mackenzie, e assim como a Júlia, uma jovem começando a trilhar os caminhos no direito e ter uma referência tão grande, tão inspiradora como a professora Selma Lemes é um privilégio e também um privilégio ainda maior de poder ter essa conversa com você, professora. Bom, considerando isso, eu parto para a minha primeira pergunta. A senhora é pioneira e uma das maiores referências da arbitragem no Brasil hoje. Você poderia compartilhar um pouco sobre como foi a sua trajetória, como tudo isso começou? Bom, boa tarde a todos. As duas Júlias, Júlia Belmonte e Júlia Menta. Prazer muito grande estar aqui com vocês e ter a oportunidade de falar com os jovens, né? Porque, afinal de contas, vocês são as advogadas, vão ser as advogadas do futuro, né? Bom, Júlia, é interessante essa sua pergunta, né? Como é que foi a minha inserção? As coisas vão acontecendo na vida da gente, né? Eu estava no 5º ano da faculdade, no lado de São Francisco, e eu tenho uma matéria que era arbitragem internacional. E eu já fazia estágio acadêmico, e me chamou muito a atenção, porque só no 5º ano foi que eu fui ter aquela matéria, arbitragem internacional, né? E me chamou muito a atenção, eu achei aquilo muito interessante. E, poxa, a gente tem toda essa possibilidade de resolver questões de modo fora do judiciário, né? E isso funciona tão bem no exterior, por que a gente não pratica aqui? E também uma pergunta que eu me fiz, por que eu só fui ver isso no 5º ano da faculdade, né? E aí eu achei o tema muito interessante, o professor era encantador, era o professor Guido da Silva Soares, né? E aí eu comecei a verificar, fui procurar, fui ver se tinha livros para comprar, alguma coisa, e nada, zero, né? Aí eu fui para a biblioteca, né, da biblioteca do Departamento de Direito Internacional, encontrei lá livros interessantes, né, as revistas que tratavam do assunto, e eu fui descobrindo um mundo que existia. Existia um mundo e nós completamente alheios aqui no Brasil, né? Bom, eu sei que a questão foi evoluindo, eu fui cada vez me interessando mais, e sempre a gente começa a fazer critério, a gente tem um critério comparativo, né? Como é que é no judiciário e como que é na arbitragem? Aí eu fui me aprofundando, e no final, já quase no último semestre, né, esse foi no último semestre, a ponto de me formar, na prova, o professor falou, que é o professor Guido, e ele tinha sido diplomata, sabe? Então, ele tinha um jeito todo especial para expor, que encantava todo mundo, né? A gente nem sentia a hora passar na aula dele, né? E aí ele falou que a prova podia ser feita em verso e em prosa. Eu achei aquilo super bacana, né? Falei, eu vou fazer então uma poesia, né? E fiz a poesia, né? E outro dia também eu estava me perguntando a respeito disso, como é que eu comecei a trabalhar com arbitragem, como é que eu comecei a me interessar pelo assunto, né? Então, eu achei que a maneira mais adequada de poder expor para as pessoas era, comecei a refletir, mas por que eu fui me interessar por isso, né? Falei, olha, a melhor maneira de falar sobre isso é por meio de metáforas, né? Eu vou mostrar, vou demonstrar que a centelha, a faísquinha surgiu lá na faculdade, né? Lá no 5º ano,
quando o professor dessa matéria, depois fiz aquela prova, né, que foi, assim, para mim, emblemática, né, fazer uma poesia numa prova, foi uma coisa muito simples, e ele gostou, me deu uma boa nota, tudo mais, né. E aí, então, usando da metáfora, a faísquinha, a centelha foi ali, sabe, que eu dei aquele clique, né, aquele clique com a questão da matéria. Depois, eu comecei quando eu viajava para o exterior, ou quando, por exemplo, alguém da minha família viajava, eu tomava conhecimento de algum livro, alguma coisa, porque eu ia na biblioteca e as revistas eram atuais, né? Então, a Journal of International Arbitration, sabe? International Arbitration, Revue de l'Arbitrage. Então, você tinha contato com o que estava acontecendo, os livros lançados. Então, eu lembro muito, uma vez, meu pai foi para a França, né? Eu falei, pai, surgiu um livro que se chama do Fouchard, Gaillard e Goldman, Arbitragem Internacional. Esse livro parece que é uma maravilha, compra para mim, né? Então, foi assim, sabe? Fui tentar esses contatos próprios, né? Fui iniciativa própria, viajava, comprava livros, tudo mais, né? E aí eu fui fazer mestrado, né? Fui fazer o pós-graduação e mestrado, e comecei a fazer, e fui fazer o mestrado, me inscrevi para fazer em Direito Tributário, sabe? E foi indo, e esse meu interesse pela arbitragem aumentando, estudando sozinha, entendeu? Zero aqui, ninguém falava nisso, né? Aí, quando eu estava já no momento de definir o tema da minha dissertação de mestrado, eu falei assim, bom, vou pensar, já estava bem, começando a ficar definido muito na minha cabeça que eu queria trabalhar com arbitragem, fazer coisa, me desenvolver profissionalmente na arbitragem. Eu peguei e falei assim, vou fazer uma dissertação de mestrado sobre arbitragem no direito tributário, né? Eu estou falando para vocês em 1986. Ninguém falava nisso aqui. Eu encontrei alguma coisa a respeito, né? Mas eu falei, olha, não é o que eu quero, né? Não é o que eu quero desenvolver na arbitragem. E aí, então, usando daquela metáfora, quando eu tomei essa decisão que eu ia voltar, fazer todos os créditos em direito internacional e estudar arbitragem, me desenvolver com o tema da arbitragem, eu percebi que aquela centelhazinha que tinha sido acesa lá aquela faísca lá no curso de graduação, no doutorado, no pós-graduação, ela se transformou numa chama, né? Aquela chama, aquele amor por aquela matéria, aquela coisa assim, nossa, eu vou estudar isso, né? Peguei e fui estudar, fiz minha dissertação, fiz todos os créditos de novo. E é interessante que a gente nunca perde, sabe? Assim, tomar uma decisão difícil dessa, de abandonar tudo que eu já tinha feito para fazer de novo, eu não me arrependo hoje, acho que eu não perdi tempo, porque o direito tributário tem um detalhe fantástico. O direito tributário te ensina a interpretar o direito, sabe? Então, as noções que eu tive do direito tributário no mestrado estão sendo para a vida toda, né? Mas eu tomei uma atitude, né? Tomei uma decisão e mudei, fiz o mestrado, apresentei sobre, a minha tese foi o árbitro, princípios da independência e parcialidade, análise no direito brasileiro e comparado, convidei o professor Guido, né, que afinal de contas ele tinha sido o motivo impulsionador de tudo isso, né, pedi para ele fazer o prefácio do livro para mim, né, que depois eu publiquei em 2001, e aí foi indo, sabe, até que eu tive uma oportunidade de olha, Júlia, se eu estiver me estendendo muito, me corta, tá? Fala que é para eu diminuir Não, por aqui. favor, professora, eu estou super interessada em ouvir cada detalhe. Por favor, continua, fica à vontade. Tá, então, Sim. né, eu, nessa altura, eu já tinha um filho, né, meu filho tinha tido nenê e tudo mais, e eu achei que eu queria diversificar um pouco, queria ter um pouquinho mais de tempo para poder dividir, né? E isso é muito importante para o papel da mulher, né? A mulher, nós não temos que abrir mão de nada, sabe? Nós não temos que abrir mão dos nossos sonhos, da nossa carreira, da nossa vida particular, ser mãe, né? Nada disso, mas eu senti naquele momento que era importante eu ter um pouquinho mais de tempo, sabe? E eu trabalhava numa empresa multinacional, era muito longe, e eu não poderia voltar para casa na hora do almoço, ver meu filho, tá acompanhando, né? Mas jamais pensei em abrir mão da profissão, né? Jamais, né? Porque a gente tem
é importante para nós, né? É importante fazer. E eu sempre falo o seguinte: é muito importante a gente fazer um pouquinho de cada coisa, a gente tem equilíbrio, sabe? Isso é uma regra para a vida. Tudo um pouquinho de cada vez, sabe? Não adianta você querer ser uma workaholic, uma super profissional, nada disso. Eu sempre tive na minha cabeça que eu tinha que fazer as coisas bem feitas, sabe? Fazer tudo bem feito. E um outro ponto que eu acho mas fundamental para nós, a mulher tem muitos papéis, né? Você tem o papel de profissional, de esposa, de mãe. Então, você precisa ter um tempo para você. Eu priorizei isso na minha vida toda. Eu tenho que ter um tempinho na semana para fazer as coisas que eu gosto. Eu gosto de ler e gosto de estudar história, sabe? Então, quando eu tenho tempo, é isso que eu faço. Eu estudo história. Aí, obviamente, outras coisas, né? Você tem um tempinho para você fazer uma caminhada, para você diversificar a sua atividade, cuidar de qualquer coisa, fazer um tricô, fazer o que quiser. Porque isso está demonstrado e provado que se chama o ócio criativo. Né? E olha, eu estou falando isso não é assim algo superficial, é algo estudo científico. Na revista da tem a publicação de um artigo sobre o ócio criativo, que eu achei, quando eu li aquilo, para mim foi um divisor de águas, algo assim demonstrando que pesquisadoras que ficam anos, por exemplo, biólogas, anos estudando uma matéria científica e ficam ali naquela coisa difícil a evolução do tema, estudando, o clique, o insight, elas foram ter, no caso do exemplo dado lá, era uma moça que gostava, uma profissional que gostava de jardinagem, né? Então foi no momento que ela estava trabalhando no jardim que ela teve a ideia, foi lá no laboratório correndo e deu certo, entendeu? Então eu acho que isso é importante para nós, né? E nesse contexto de eu sentir uma necessidade de ter um pouquinho mais de tempo, de eu poder me dedicar mais assim também ao meu filho, tinha tido neném há pouco tempo, eu alterei minha atividade profissional e fui trabalhar no departamento jurídico da Fiesp, né? Porque isso era mais perto, me proporcionava ter mais acesso, né? Também à minha casa, ao meu filho e tudo mais, né? E quando eu fiz essa opção, reduzindo o salário, né? Mas tudo bem, a minha prioridade era outra, né? Aí, o que aconteceu? Eu continuei estudando arbitragem, né? Nesse momento eu já estava fazendo o mestrado na área que eu queria, né? Na área de direito internacional. E poucos meses que eu estava trabalhando na Fiesp, no departamento jurídico, chega ali um ofício do Ministério das Relações Exteriores, para o presidente da Fiesp, né? Perguntando se o Brasil deveria aderir à Convenção de Nova York. E aquilo foi demais para mim. Falei, nossa, não acredito, né? Não acredito que isso veio para mim, né? Foi sopa no mel, né? Aí eu fiz um fax, porque naquela época era fax, falei todas as vantagens, a importância do comércio internacional, como isso seria importante para o Brasil. O Mário Mato assinou, foram 4 páginas do fax, né? Passou um pouquinho, isso foi para Brasília, passou um pouquinho, surge um convite para. Isso é importante estar num órgão de classe assim importante como é a ESP e o CIESP, né? Surgiu um convite que eles estavam da OEA, da Organização dos Estados Americanos, para indicar um representante. Eles estavam dando 2 convites, né? Para um representante da academia e um representante do setor empresarial. E eu imediatamente me candidatei, né? Que era um congresso de arbitragem internacional na Guatemala, em 1987, né? Eu me candidatei e fui, né? E fui. Deu tudo certo, fui, né? Quando eu cheguei, um detalhe importante, assim, né, pra gente, mulher, meu marido fala, é muito perigoso, você não vai sozinha, vou com você, né? E meu filho tinha 1 ano, né? E nós fomos para Guatemala. E foi tão interessante, porque quando nós chegamos lá, eu era a única mulher, né? No meio, né, desse comitê que foi criado. E o que foi muito importante para mim foi que todas aquelas pessoas que eu lia nos livros, né, que eu ia na biblioteca, né, que eu levantava, o Yves Derrans, e outras pessoas da época, assim, em evidência, né, professores, o Bernardo Cremades, e eu conhecia todos eles pelos livros, né, e foi uma coisa bárbara, né, parecia que eu estava vendo meus deuses ali, né, ídolos, né, e aí tive assim, foi um congraçamento muito interessante, e na reunião também eram assim, umas 30 pessoas, sabe, e estavam o representante da CCI, o secretário-geral, Guilhermo Álvares, né,
Alvarez, e ele falou assim, fui conversar com ele, né? E ele, assim, achou super estranho, né? Uma brasileira, o Brasil totalmente alheio à arbitragem, né? Caí ali de paraquedas, né? Aí, começando a conversar com ele, ele falou assim, você não gostaria de fazer um estágio na CCI, né, em Paris? Eu falei, eu acho, nossa, para mim seria excelente, eu estudo bastante, eu tenho muito conhecimento, mas eu tenho conhecimento teórico, nunca vi a prática, né? E voltei para o Brasil, né? E aí o detalhe que eu falei, né? Meu marido foi comigo, e tinha visitas, passeios para os acompanhantes, né? E aí eu falei para ele, olha, tem visita, aproveita, vai conhecer a cidade, tudo é muito bonito, tudo tem pirâmides, tem coisas lindas para ver, né? Aí ele pegou, foi tudo, né? E disse que quando ele chegou na porta lá, onde estava o ônibus, tudo mais para sair com os visitantes, só tinha mulher. Ele falou, Selma, eu não vou, eu não fui. Ele falou, peguei um táxi e fui conhecer a cidade com um táxi. Ele falou, mas só para mostrar para você essa questão, né? Hoje em dia, isso está completamente superado, tem mulheres, homens, tudo, mas naquela época as acompanhantes eram só mulheres, né? E eu que estava destoando ali, né? Mas tudo foi numa boa, né? Bom, daí quando eu voltei, eu falei assim, mas eu queria tanto fazer esse estágio, né? Mas como é que eu vou conseguir fazer esse estágio, né? Aí eu falei, olha, seria interessante a Fiesp ter uma câmara de arbitragem. Fiesp tem uma câmara de arbitragem. E aí eu teria uma justificativa de dizer por que eu preciso aprender a prática, né? E eu peguei e fiz um documento, uma cartinha assim, papelzinho, um paper de 2, 3 páginas para o presidente da Fiesp. Naquela época era o Dr. Carlos Eduardo Moreira Ferreira. E mostrei para ele o que era arbitragem, como aquilo era importante, como nós estávamos absolutamente ilhados, né, alheios a tudo que acontecia no comércio internacional, no meio internacional, como isso era importante para o comércio internacional. E a minha sorte é que ele era advogado de formação. Então, ele entendeu rapidinho tudo aquilo e perguntou para mim assim, o que você precisa? Né? Eu falei para ele, olha, primeira coisa, eu queria comprar livros e também assinar revistas internacionais, né? Mas eu estou tendo a oportunidade de fazer um estágio no exterior, porque eu fui convidada, né? Se eu puder ir, né? Evidentemente que eu precisava do patrocínio para ir, né? Precisava da Fiesp me patrocinando e tudo mais, né? E também me dar autorização para poder sair, né? E ele rapidamente entendeu tudo, né? E falou assim, pode tocar em frente, pode fazer tudo o que você achar que precisa, né? Eu fiquei felicíssima, saí de lá, então comecei a receber assim, fizemos as assinaturas das revistas, comecei a ter mais condições de estudar mais, né? E fui programando todo a viagem, né? Dessa altura eu já estava com um filho com 3 anos e meio, meu marido é médico, também tinha que se preparar para poder ir comigo, né? E fomos, né? Ficamos 2 meses em Paris, eu fui para a CCI, aquelas coisas, o primeiro dia na CCI, greve geral de tudo, não tinha transporte nenhum, né? Eu fui a pé, eu andei 1h30 e fui a pé, né? Porque eu não podia, no primeiro dia, não ir, né? E como eu me guiava? Era em frente à Torre Eiffel, eu olhava a Torre Eiffel e ia, entendeu? E fui a pé, né? E foram aqueles 2 meses, assim, que o mundo se abriu para mim, né? Uma coisa é você estudar nos livros, outra coisa é você ver a prática. E foi uma escola maravilhosa, né? Uma escola de você conhecer, e cada vez mais a gente tendo ciência de como nós estávamos, como é que a gente podia estar tão afastado de tudo aquilo que acontecia lá, né? Tinha um caso brasileiro, de uma empresa brasileira, que comércio internacional, que fez um contrato internacional, colocou cláusula de arbitragem, e houve um problema, né? Então, no momento em que foi instituir a arbitragem lá, a empresa veio e falou, olha, isso aqui não vale, eu não sou obrigado a me submeter, no Brasil não é dessa forma, equivocadamente, né? Porque, apesar de não ter a Convenção de Nova York, nós tínhamos o Protocolo de Genebra de 23 em vigor no Brasil. Depois teve até um acórdão da ministra lá pela década de 80, assim, 90, da ministra Nancy Andrighi, do ministro Cláudio Santos, na verdade, que se reconheceu que em contratos internacionais a arbitragem valia, sim, e se aplicava como estava determinado a cláusula compromissória, né, porque o protocolo de Genebra era sobre cláusula compromissória, então que a cláusula compromissória era valia. Mas a empresa, na CCI, estava dizendo que não,
que obviamente a defesa dela, né, dizendo que não tinha eficácia aquela cláusula, que se ele quisesse tinha que ir para o judiciário, né. Então foi assim. Quando eu voltei, eu comecei então a trabalhar na evolução da Câmara, né, da Câmara, e foi um trabalho assim bem detalhado, tudo mais, né. Em 95 nós fundamos a Câmara de Arbitragem, antes da lei de arbitragem, mas nesse meio tempo, eu voltei muito entusiasmada, né, de tudo que eu tinha visto, né, e comecei a escrever. Escrevi um artigo escrevi em revista, escrevi no Estado de São Paulo, tinha um suplemento chamado Tribuna do Direito, eu escrevi, tinha um suplemento jurídico, mas eu escrevi no Estado de São Paulo, tinha uma coluna da Associação dos Exportadores Brasileiros, e eu fiz uma matéria e pedi para eles se eles podiam publicar, né, que era sobre arbitragem e comércio exterior. E eles publicaram na seção deles no Estado de São Paulo para mim, né? E isso fez com que, no início da Operação Árbiter, o Petrônio Muniz, que estava lá em Recife, né, que é todo o organizador do projeto da Operação Árbiter, né, me convidasse para uma reunião na Associação Comercial aqui de São Paulo, né. Ele fez contato comigo na Fiesp, mas daí é a história da lei de arbitragem, né, daí eu não sei se vocês querem que conte essa história também, ou então tem outras perguntas para fazer. Com certeza, professora. Assim, foi incrível escutar o seu início e como surgiu a faísca e a chama pelo amor ao estudo e ao assunto da arbitragem. Realmente, atualmente, é muito mais difundido, claro, mas também o contato por meio de algumas faculdades, ele se inicia por meio de competições ou de estudos mais aprofundados e especializados. Mas, então, ainda temos um pouco de dificuldade, devemos sempre disseminar, com toda certeza, e esse é até o objetivo, né, dos jovens do canal. E, professora, adentrando nessa questão sobre o anteprojeto, qual foi o maior desafio que a senhora vivenciou, mesmo depois de já ter conseguido estudar muito e conhecer diversas pessoas extremamente relevantes naquela época e que continuam sendo até hoje? Olha, interessante, né? Então, como eu estava falando, o Petrônio Muniz nos convidou para uma reunião aqui em São Paulo, lá eu conheci o professor Carlos Alberto Carmona, o Pedro Batista Martins e outras pessoas que estavam na reunião, né? Saímos ali com a incumbência de elaborar um anteprojeto de lei, em 39 dias fizemos, foi um trabalho muito bacana, porque como eu trabalhava ali na Faria Lima, trabalhava na Avenida Paulista, eu terminava o expediente 5 horas, eu ia para o escritório do Carmona, que era ali na Rua Itapeva, bem pertinho, né? E de lá a gente começava a trabalhar na redação da lei, dividimos por capítulos, né? E eu peguei, não sei se vocês já ouviram falar nesse papel almaço, quando eu estava na escola eu fazia a prova em papel almaço, né? Bom, eu peguei um monte de papel almaço, fui unei todos com durex, né? E fiz assim uma tabela, colocando as leis, a lei modelo da Uncitral, a lei espanhola, a lei francesa, né? Basicamente foram isso, né? E colocávamos como estava disposto aquilo. E daí fomos redigindo a lei, né? Colocando os artigos da lei, mas sempre pensando que a gente tinha que ser audacioso, mas também conservador, né? No sentido de respeitar determinadas coisas da lei brasileira, né, como nossa prática, né, que tinha aquela dicotomia, se bem que trouxemos o conceito de convenção de arbitragem, mas a dicotomia entre cláusula compromissória e compromisso, e toda a estruturação da lei, né. Bom, eu acho que o maior desafio que nesse contexto da lei, a lei entrou no Congresso, entrou no Senado, pela mão do senador Marco Maciel, houve toda uma discussão na sociedade, um ano foi aprovada no Senado, foi para a Câmara dos Deputados, ficou lá 4 anos, primeira aprovação na Comissão de Defesa do Consumidor, uma pequena alteraçãozinha no texto, depois foi para a Comissão de Justiça e Constituição, né? E lá também houve uma pequena alteração, foi daquele dispositivo que falava do Código de Defesa do Consumidor, para não criar nenhum problema de reformular o artigo que fala de cláusulas abusivas, né? E tudo estava indo dentro de uma perfeita coerência, né? Só que aí foi o nosso grande desafio. O grande desafio foi no momento que que quando ela foi para o plenário, ela recebeu 12 emendas.
né? E essas 12 emendas eram absolutamente inapropriadas. Por quê? Porque queria voltar ao conceito de necessidade de homologação de sentença arbitral estrangeira duplamente, né? Colocar um limite de valor para se submeter à arbitragem, se insurgiram contra a terminologia utilizada, né? E foi interessante que lá nesse contexto nós três pegamos, né, dividimos, cada um ficou com 4 dessas emendas, e apresentamos justificativas por que elas não podiam ser aprovadas. Aí apresentamos para o senador Marco Maciel, né, e isso era muito importante. O senador Maciel foi um político muito importante para nós, uma pessoa assim que ele conhecia os meandros, né, uma pessoa muito ética, falava pouco, né, sabia o momento para agir, né, juntamente com o Petrônio Muniz, que também era um verdadeiro estrategista, né. E aí, então, aquela aflição toda da gente receber aquelas 12 emendas, o que a gente ia fazer com aquilo? Ia voltar tudo para trás, não ia adiantar nada. O Brasil já tinha enfrentado 3 anteprojetos de lei de iniciativa do governo federal e nenhum foi para frente, né? Então, acho que o momento mais desafiador para nós foi nesse momento, sabe? O momento de receber essas emendas, a lei, ao projeto de lei, né? E, graças a Deus, tudo foi superado, porque a gente demonstrou com absoluta lógica, né, que se a gente tinha que evoluir, tinha que mudar, né? Tinha que mudar, tinha que vencer aqueles 2 grandes desafios anteriores, que era dar efeito vinculante à cláusula compromissória, tirar aquela necessidade de se homologar a sentença arbitral pelo Poder Judiciário, né? E não tinha nenhum atrativo utilizar a arbitragem. Então, isso nós conseguimos e, para nossa felicidade, tivemos depois a lei sancionada. Aí o Brasil aderiu à Convenção de Nova York. Um pouquinho antes, inclusive, da lei ser sancionada, nós ratificamos a Convenção Pan-Americana do Panamá, né? Interamericana do Panamá. Então, aí as coisas foram entrando num trilho, mas nós nos deparamos com uma total ausência de doutrina, de pessoas habilitadas para trabalhar com arbitragem, né? Foi que, nesse meio tempo, a Fundação Getúlio Vargas instituiu o programa FGV-Law, né? E aí o Pedro Matista Martins e eu elaboramos um programa, um curso de capacitação em arbitragem, né? E esse curso durou 8 anos, né? Era um curso noturno, né? Ele tinha primeiro duração de 1 ano, depois duração de 6 meses, e lá nós falávamos os alunos: olha, vocês estão saindo daqui para serem multiplicadores, né? Vocês estão aprendendo como se aplica a arbitragem, com ética, com todos os seus fundamentos, princípios, conceitos. Vocês vão sair daqui e replicar na sociedade. Nós formamos 450 pessoas, né? 450 alunos que hoje estão aí praticando arbitragem, foram fazer estudos no exterior, são grandes advogados atuando em arbitragem. Então, a coisa começou assim, porque nós nos deparamos com uma total ausência de tudo, né? Não tínhamos doutrina, né? Não tínhamos pessoas habilitadas, mas foi algo maravilhoso e já inimaginável. Em pouco tempo, nós tivemos, assim, a aderência de toda a sociedade, dos advogados, da academia, e se começou a proliferar trabalhos de conclusão de curso, de graduação, tese de mestrado, de doutorado, revistas. O professor Arnold Wald, em 2002 ou 2003, ele transformou uma revista que chama Revista do Mercado de Capitais, acho que é a revista de Direito Bancário e de Direito Imobiliário, de Mercado de Capitais, ele passou e arbitragem. Ele criou uma revista específica, né, para tratar de arbitragem. Então, as pessoas viram que aquilo era algo extremamente importante para o comércio brasileiro, né, para o setor empresarial, porque direito patrimonial disponível, tudo que pode estar em contrato, né? E hoje a gente vê como isso foi importante, como foi importante contar com a colaboração de toda a sociedade, né, e o envolvimento de todos, no sentido da gente crescer, e crescemos juntos, né? E o Brasil hoje é a ponto de estar na CCI como o 2º país no mundo em número de arbitragens, e as nossas estatísticas aí daquela pesquisa que eu faço anualmente também demonstra, né? É uma coisa impressionante como a gente evoluiu muito, né? Agora nós precisamos tomar muito cuidado, né? A gente precisa preservar que isso continue desta maneira, que a arbitragem seja aplicada de uma maneira ética,
Eu tenho falado isso. A arbitragem é, antes de tudo, um pacto ético, sabe? Evitar essas impugnações que a gente tem visto, impugnações frívolas, procedimentos que não estão adequados, sem falar desse projeto de lei anti-arbitragem, né? Que todo mundo chama de anti-arbitragem, né? E aí, por aí vai, né? Então, acho que, num contexto geral, foi isso, né? Os desafios foram muito grandes, continuam sendo, né? Prova disso que a gente está vendo, né? Mas a sociedade brasileira respondeu de uma maneira muito positiva, e o envolvimento dos alunos nesses multis de arbitragem, indiscutivelmente, né? Já vão ser os advogados do futuro, estão aprendendo técnicas que nós não aprendemos, advogados mais velhos, né? Você pode reparar que os advogados mais velhos têm muita dificuldade na oratória, de expor o caso, porque nós estávamos, eu e todos nós, né, aprendemos a falar nos autos, escrever, né? E hoje, esses multis de arbitragem, eles têm um fator preponderante, assim, algo maravilhoso, fazer com que os alunos aprendam a oratória, né? A expor o caso oralmente, né? O segundo ponto importante que eu acho dos multis é o poder de síntese, né? O poder de síntese, falar pouco e o necessário, né? Isso faz com que se torne um procedimento muito mais eficiente. Então, não tem nem o que dizer, né? E eu tenho tido a oportunidade de ser testemunha disso, de ver muitos advogados que estavam nos multis, hoje estão trabalhando com arbitragem, excelentes advogados, isso é muito importante. E também a juventude hoje, vocês têm muita facilidade, né? Algo que eu não tinha na minha época, né? Facilidade para aprender várias línguas, facilidade para ir fazer cursos no exterior. E esse multi, em termos, para quem está estudando, né? Aquele network, conhece gente, muita gente, né? Tem a possibilidade de se abrir muitas oportunidades. E é importante que as pessoas pensem assim, eu tenho que estar muito bem preparada, porque quando chegar a oportunidade para mim, eu tenho que estar apta a poder assumir, né? Então, tudo isso que vocês fazem tem que estudar muito, nada é fácil. E um ponto que eu sempre falo, ser muito humilde, sabe? Humilde para a gente saber que a gente tem que aprender sempre mais, né? Então, isso é importante para os estudantes. Com certeza, professora. Acho que é muito inspirador ter visto as dificuldades que foram superadas, os desafios que foram sendo conquistados por você, pelos outros colegas da mesma época. E, bom, superados esses desafios para ter um terreno tão fértil da arbitragem no Brasil, eu gostaria de saber um pouco como a senhora entende e enxerga o futuro da arbitragem, se existiria uma tendência à estabilização da quantidade de litígios, ou se a senhora acredita numa eventual expansão, ou até tema por uma diminuição da arbitragem no Brasil. Qual a senhora acha que é a tendência? Bom, primeira coisa, nós temos que pensar no nosso tamanho, né? O Brasil é muito grande, né? Quando você está lá fora e olha para cá, você vê os nossos números, a quantidade de arbitragem, é por causa de decorrência direta do nosso tamanho. O Brasil é um país praticamente continental, né? A riqueza da economia, em termos do nosso agronegócio, as expansões em várias áreas, a demanda que nós temos aqui de obras de infraestrutura, né? Em todos os setores, né? Praticamente saneamento básico, transporte. Então, isso faz com que, obviamente, essa área é desenvolvida por meio de parcerias público-privadas, de contratos de concessões, né? Então, quase sempre com cláusula de arbitragem, porque também passa a ser uma exigência dos órgãos de fomento internacional. Essas obras geralmente são financiadas por Banco Mundial, por BID, né, Banco de Desenvolvimento Econômico. Então, isso tudo faz que, dentro deste contexto, né, exista arbitragem, né? Eu vejo o futuro da arbitragem um futuro positivo e que a gente continue igual. Agora, a gente tem que pensar que a arbitragem é algo assim que não é para qualquer coisa, né? Tem que ser causas um pouco mais complexas, de valores mais, assim, de médio para maior, né, de valor mais alto, porque para as questões menores, eu acho que a gente tem que fazer uso dos outros meios alternativos, meios adequados, né, de solução de conflitos, como a mediação, a conciliação, né? Agora, eu acho que a nossa legislação, da maneira que ela está proposta, ela é
boa, ela é atual. Por quê? Porque a arbitragem prevê uma possibilidade de você se adaptar às necessidades, né, da complexidade dos contratos por meio de alteração de regras de câmaras de arbitragem, das instituições de arbitragem, porque quase todas as arbitragens, nós temos muito pouca arbitragem ad hoc, né, no Brasil, né, aliás, a gente não tem nenhuma referência, porque não tem como fazer estatística disso, né, mas, assim, as câmaras de arbitragem, ela tem um papel fundamental, né, veja, nós há alguns anos inserimos nas câmaras o árbitro de emergência, né, que é algo extremamente importante, a questão da conexão, a questão envolvendo participação de um terceiro na arbitragem, tudo isso, a questão da própria confidencialidade está sendo revista, né? Então, a arbitragem, por meio dessas alterações dos regulamentos, ela pode se adaptar, né, a essas demandas que existem na sociedade. Então, eu vejo a arbitragem, agora, nós temos que tomar, o ponto fundamental é que os advogados têm que sempre alertar os seus clientes que a arbitragem tem regras específicas, quais são as regras do jogo, né? Sentença arbitral é imutável quanto ao mérito, né? E o cliente dele, ele tem que esse papel, depois que a sentença é ditada, se ele perder, ele tem que se aceitar, né? Porque ele sabia que as regras eram aquelas, né? E o que se faz atualmente? Porque nós temos uma tendência no Brasil do ius esperneante, né? Vou dar só um exemplo para vocês. Eu fui membro brasileiro da CCI, fui estagiária lá, 90, quando eu contei, depois fui membro brasileiro alterno, até do professor Arnaldo Valde, depois fui membro titular na CCI, né? E uma coisa impressionante, ditado uma sentença arbitral, é raríssimo, em outras jurisdições, em outros países, se ter o pedido de revisão da sentença, isso que eles chamam um adendo, né? Que nós seria o nosso pedido de esclarecimento, né? É raríssimo. Agora, a regra brasileira é ter sempre, né? Então, as sentenças arbitrais CCI sempre tinham pedido de esclarecimento. Para quê? Para simplesmente ter que os árbitros trabalharem e terem que 99,9% mantém a sentença, né? Então, essa atitude de que sempre tem um recurso, que a gente tem, né, essa característica que a gente traz do processo civil, tem que ser administrada de uma maneira diferente na arbitragem. Por isso que o papel do advogado é importante. O advogado tem que alertar o cliente, olha, tem cláusula, há possibilidade de colocar uma cláusula compulsória ou depois firmar um compromisso, mas as regras são essas. Sentença arbitral ditada não se muda a mérito, né? Mas aí se passa a ter, quando isso também não é regra, a gente tem que verificar, né? Que ação de anulação de sentença arbitral é algo, assim, em termos de percentual de arbitragem, de sentenças arbitrais de anulação, de ação de anulação, são poucas, né? Mas a gente tem que admitir que agora o importante é pensar que o artigo 32 da lei, ela é número cláusulas. Então, aquelas hipóteses que estão no artigo 32 são limitadas, né? São limitadas, são aquelas. E aí você vê, então, que, por exemplo, se procura muito tentar uma anulação da sentença arbitral via o árbitro, não podia ser árbitro, né? Então vem aquelas impugnações frívolas depois da sentença arbitral ter sido ditada. Então isso é um ponto negativo da arbitragem, né? Um ponto negativo que é a malversação da técnica da arbitragem. Então isso precisa ser combatido. Nós precisamos, agora estamos numa fase que eu entendo que a gente tem que trabalhar muito a ética na arbitragem, sabe? Alertar para isso, alertar os advogados que antes de colocar cláusula compromissória, coloquem seus clientes a par de como que funciona a sistemática da arbitragem, que não tem 58 recursos, como tem, uma vez falaram que tinham 58 recursos no processo judicial, né? Não tem. Então, eu acho que a fase nossa é uma fase de voltar, assim, ao básico, sabe? E trabalhar essa questão ética na arbitragem, né? Tanto do ponto de vista dos advogados, deles analisar a questão, não tem motivo para entrar com pedido de esclarecimento, não tem motivo para entrar com para propor uma ação de anulação, né? E assumir essas características, né? Assumir essas particularidades que a arbitragem determina, né? Então, os desafios são esses. Eu acho que no atual estado da arbitragem é trabalhar a ética na arbitragem.
Muito bem, professora. Com certeza são diversos ensinamentos que os jovens devem adotar quando forem advogados, né, na prática, para os futuros clientes. E olhando também para o futuro, para essa perspectiva, como a senhora acha, ou acha que existe algum tipo de influência da tecnologia nas áreas também da arbitragem? A senhora acha que pode ocorrer algum tipo de mudança durante os procedimentos arbitrais? Ou também durante a homologação de sentenças e tudo mais? Bom, eu acho que as inovações tecnológicas estão aí para serem utilizadas. Nós tivemos agora esse exemplo da época da pandemia, não é? Sempre existia a possibilidade de você fazer audiências por videoconferência, tudo mais, mas sempre havia uma resistência, né? E a pandemia mostrou para nós que a gente tem condições de trabalhar, tem condições de fazer muita coisa usando essas tecnologias, né? Hoje nós não trabalhamos mais com papéis, não é? Você tem 2 telas de computador e vai resolvendo, tudo é adaptável, a gente teve que se adaptar a isso, né? A sistemática, por exemplo, dos processos, você tem processos hoje, estão todos na nuvem, né? As próprias câmaras de arbitragem, os procedimentos, todos armazenados em sistemas específicos. Então, eu vejo que isso vai colaborar muito para a arbitragem, porque a gente tem que se adaptar às inovações, né? E aí também, a gente não pode prever, nós não vamos adivinhar o que vai acontecer no futuro, mas que elas serão bem-vindas, e são, desde que você tenha segurança, né, são muito bem-vindas, tem que ter a segurança para poder utilizá-las. Numa arbitragem, por exemplo, eu acho que tem que ter muita transparência, todos têm que estar de acordo para você adotar essas técnicas, né? Você vê aí tantas coisas novas na área contratual, tudo mais, eu acho que isso passa a ser assimilado, vai ser assimilado com certeza na arbitragem, né? Perfeito, professora. E falando assim em novas tendências em tecnologia, eu queria fazer uma pergunta agora sobre ESG. Recentemente, no Congresso de Arbitragem da Câmara de Arbitragem e Mediação da CCBC, muito foi dito sobre as exigências do mercado para a arbitragem, especialmente para cumprir um critério ESG de inclusão, diversidade. Eu queria entender como a senhora vê essa possibilidade, como a senhora vê a inserção da mulher nesse contexto, já que a arbitragem é um meio que é famoso por ser dominado pelo sexo masculino. Não, eu acho que nós estamos evoluindo muito, né? Quando eu comecei na área da arbitragem, eu nunca me senti, vamos dizer assim, fora do meu meio, né? Não é porque não tinha mais mulheres, mas isso foi agregando muito paulatinamente, né? E foi crescendo. Eu acho que hoje a gente vive um momento muito importante para a mulher, né? É importante esse trabalho de diversidade, muito da conscientização, né? É importante que a mulher esteja inserida, as câmaras de arbitragem se preocupam com isso, em termos de você ter mulheres nas listas de árbitros, né? Eu lembro muito bem que quando eu fui ser indicada membro brasileiro na CCI, um dos motivos o então presidente da CCI, o John Beach, priorizou isso, o inglês priorizou isso, nós temos que ter mais mulheres aqui, né? E aí foi aumentando, foi exatamente no momento que eu entrei, né, na CCI, foi o momento de se priorizar a presença de profissionais, né, de profissionais do sexo feminino, profissionais assim, que o que interessa é sua capacidade de competência, né, e ter essa diversidade. Hoje em dia há um controle da sociedade, né, e um controle, eu acho, ativo, positivo, né? Veja qualquer painel que você vê, um painel formado só com homens, você já estranha, né? Então, é importante isso, é importante porque são sensibilidades diferentes, né? A mulher é diferente do homem, é natural isso, tá na nossa formação. Então, ter mulheres em tribunais arbitrais, acho que ajuda muito, ajuda bastante, né? O modo de encarar. E aqui é importante, isso é interessante na arbitragem, você participar de tribunais arbitrais, né? 3 pessoas pensando para resolver um caso, né? Cada uma analisa a questão de uma maneira, né? E ter a presença feminina também é importante, muito importante no sentido de dar sua sensibilidade, né? E eu acho que isso está tendo uma inclusão muito grande. Na pesquisa de arbitragem em números
que eu faço anualmente, essa última pesquisa eu pedi, né, eu fiz um levantamento, pedi que as câmaras informassem a composição de mulheres nos painéis, né, e foi uma surpresa porque tanto em 2020 como em 2021, eu não estou comparando números, né, de quantas mulheres e quantos homens, estou comparando a participação de mulheres em tribunais arbitrais, foi mais de 50%. E no ano 2021 foi quase 60%, me parece. Então, a gente tem condição de verificar que isso é muito positivo, né? Muito positivo. Porque quando eu comecei, a minha primeira arbitragem foi em 1994. Eu fui nomeada árbitra, né? Presidente num tribunal arbitral, que foi a segunda arbitragem da Câmara de Arbitragem Brasil-Canadá. Então, o presidente tinha que nomear um presidente e nomeou a mim, né? Uma mulher, né? E essa sentença foi muito interessante porque foi uma arbitragem internacional e a nossa decisão foi executada nos Estados Unidos, né? Foi executada nos Estados Unidos. Então, eu acho que é importante porque todo mundo... E o que eu sinto também é que por que isso não ocorria antes, né? Não ocorria antes por 2 motivos. Primeiro, que nós, as mulheres, estávamos acostumadas sempre a trabalhar nos bastidores, né? E aí nós nos demos conta de que nós também podemos ser protagonistas, né? E passamos também não a exigir, mas a ser uma coisa natural, né? Uma coisa natural da gente poder também ter essa possibilidade, né? De poder atuar, né? E depois, outra coisa que eu percebi, um outro ponto que eu percebi é o seguinte: isso não ocorria não por, assim, isolamento da mulher, porque às vezes as pessoas não percebiam, né? Não percebiam. Então, de repente, uma palavra, sabe? Um toque que as pessoas dão, se percebe, né? E eu não acho que a sociedade arbitragem seja tão machista assim, pelo menos no nosso ambiente profissional, né? Porque nós somos indicados por colegas, né? Então, eu acho que as coisas têm que caminhar, né? Caminhar, a gente olhando que sempre tem a possibilidade de melhorar e que muitas vezes isso não ocorria por uma falta de percepção, né? De percepção que isso era importante, né? E por isso também, porque as mulheres aprenderam a ser protagonistas, né? E estamos na frente, temos as nossas opiniões, né? E isso em perfeita harmonia, porque eu sempre pensei assim, as pessoas têm luz própria, sabe? E sempre vai ter um espaço para você. Nós somos concorrentes, mas sempre vai ter espaço para todo mundo, né? Então, tem espaço para os homens, tem espaço para as mulheres, né? E eu acho que agora não tem nem o que se discutir, né? Porque se não tiver mulheres em tudo, né? Não tá politicamente correto, né? Não está politicamente correto, por uma aceitação da sociedade, né? Por uma manifestação da própria sociedade, né? Sim. Professora, a gente sabe que no ramo da arbitragem é exigida uma especialização técnica, um estudo e dedicação muito intensos. E essa é uma questão que você trouxe anteriormente, de ter um equilíbrio, quando a senhora teve o seu filho, você teve que fazer escolhas. Eu gostaríamos de saber se a senhora já presenciou cenários em que colegas de profissão tiveram que escolher entre a vida profissional ou acadêmica e a vida pessoal. E como a senhora enxerga essa dicotomia hoje? Foi muito interessante ouvir como a senhora lidou com isso quando você teve a sua experiência de maternidade. Olha, eu acho que a questão da mulher, nós temos determinadas fases da nossa vida, né? Então, você está trabalhando, você está estudando, você se forma, depois casa, vem algo natural de querer ter filhos, não é? Hoje em dia as mulheres têm filhos mais tarde, né? Mas assim, como eu comentei, tudo é uma questão de equilíbrio, um pouquinho de cada coisa, né? Às vezes pode ser que surja na sua vida a necessidade de você dar uma parada, né? A pessoa está com 2, 3 filhos, não tem condições, você entende? Mas isso não quer dizer que você está abrindo mão do seu futuro, né? Se você surgir alguma necessidade da pessoa ter que não conseguir conciliar, ela não deve pensar, olha, eu vou dar um tempo agora, né? Estou precisando dar um tempo, surgiu alguma coisa, mas estou antenada para voltar, né?
Eu tenho muitos exemplos de colegas, né, que fizeram isso, né, tiveram que dar uma pausa enquanto os filhos eram muito pequenos, depois voltaram e hoje estão excelentes profissionais, né. Então, eu acho que tudo é uma questão da necessidade do momento e de você não abrir mão de nada, sabe? Não abrir, ter a plena convicção disso, né? De que se surgir a necessidade de eu alterar a minha, reformular a minha atividade, e hoje em dia, com a possibilidade de você ter trabalho à distância, né, isso facilita muito. E mais, né, os escritórios de advocacia, as empresas, elas têm esse papel, né, hoje não cai bem se uma empresa tem uma restrição à mulher, porque ela tem licença maternidade, né, como você ouvia antigamente, né, mas ela é mulher, ela vai casar e depois vai sair para ter filho, sabe aquelas coisas assim que você ouvia? Eu cheguei a ouvir isso, né? Hoje em dia isso aí é totalmente equivocado, né? E mesmo porque há um controle de toda a sociedade, né? A gente sabe que existem nos próprios escritórios, as empresas que contratam os escritórios, elas têm que demonstrar que existe essa diversidade, que existe essa tolerância, né? Porque faz parte da vida, né? Quantos escritórios hoje têm lugar para as advogadas e funcionárias fazerem amamentarem os filhos, né? Então, eu penso sempre assim, né? Tudo na vida se dá um jeito. A gente precisa fazer um pouquinho de cada coisa, né? E se surgir a necessidade de você ter que alterar o seu ritmo de trabalho e tudo mais, que isso seja não para sempre, mas que seja por um tempo e que não se perca, a pessoa não pode se sentir excluída do mercado de trabalho, né? Eu tive colegas de faculdade que eram excelentes estudantes, assim, muito melhor do que eu, entendeu? Eu achava, assim, que elas iam ser super advogadas. Casaram, foram ser mãe, não trabalharam, né? Mas hoje isso mudou, né? Hoje se mudou. Eu já tenho mais de 40 anos de formada, né? Hoje isso é inadmissível. A profissional quer atuar, ela fez algo que lhe dá satisfação pessoal. A nossa profissão é uma profissão que ela é muito maleável. Você pode fazer muita coisa. A advogada você pode fazer com concurso público, né? Pode trabalhar freelance, você pode fazer tem possibilidade de, nesses momentos de dificuldade para poder trabalhar alguma coisa, vai estudar, né? Vai fazer um mestrado. Hoje em dia você pode fazer tudo até pela internet, vai se aprimorar em um idioma estrangeiro. Então, o que é importante é a pessoa não se sentir isolada, né? Você tem que se sentir inserida num contexto e as coisas, e muitas vezes as situações são efêmeras, é um período da sua vida, não é que vai ser a sua vida toda, né? Quem traça olha, tem um poeta espanhol que tem uma frase lindíssima numa poesia dele, né? Que é o Antônio Machado, que ele fala: caminhante não há caminho, caminho se faz ao andar. Então, somos nós que construímos o nosso futuro. Se tiver empecilhos, você remove os empecilhos, né? Agora, não é para sentar num canto e chorar, não. É para levantar, arregaçar a manga e trabalhar. Muito bom, professora. E, por fim, eu gostaria de saber qual é o conselho que a senhora gostaria de ter escutado no início da sua carreira, para que durante a sua carreira tudo tivesse sido um pouco mais leve? Olha, você sabe que essa pergunta é difícil para mim, difícil de eu responder, pelo seguinte, porque primeiro que quando eu comecei a trabalhar, eu já fui fazer uma especialidade que eu errei, sabe? Eu fui fazer uma especialidade no quinto ano da faculdade de processo civil, que eu devia ter ido estudar, era ir para o direito empresarial, né? Mas também eu acho que eu não tenho que me arrepender, porque foi lá que eu aprendi arbitragem, né? Foi lá que teve essa matéria de arbitragem, como eu comentei. Olha, eram outros tempos, né? Então, assim, eu não tenho, assim, a gente vive, quando você começa a trabalhar, estudar, perspectivas que te surgem, interesses que você tem, entendeu? Eu não tenho que reclamar de nada, assim, sabe? Assim, dificuldade todo mundo tem,
né, pela frente, né? Mas a gente tem que ter força para superar. Então, meus pais sempre foram umas pessoas muito presentes e foram exemplos de vida para mim, sabe? A minha mãe, uma pessoa muito batalhadora, trabalhadora, mostrava que não tinha dificuldade na vida. E meu pai é uma pessoa muito intelectual, entendeu? Que estudava muito e que desde criança me ensinou a ter amor aos livros, né? Então eu tive uma formação muito equilibrada, assim, em termos de saber que eu tinha que batalhar, que nada ia cair no meu colo, entendeu? Então, eu nunca pensei nessa perspectiva de que, se alguém tivesse me falado isso, eu teria seguido, né? Só isso que hoje eu penso, por que eu vou fazer processo civil, né? Mas também tem um lado bom, né? Tem um lado bom que aí eu tive arbitragem, né? Agora, quando eu usei a metáfora, eu queria falar para vocês, né? Eu falei da centelha lá na faculdade, falei da tocha da chama, quando eu resolvi mudar tudo, a minha vida, fazer todos os créditos de novo, tomar essa decisão, e depois eu percebi que quando eu comecei a trabalhar com arbitragem, aquilo se tornou uma tocha que nunca se apagou, né? Até hoje, né? Algo assim super importante, foi super importante para mim. Mas tem uma coisa muito importante que eu queria falar para os estudantes, né? Que a gente gosta muito de arbitragem, trabalha com arbitragem, mas a arbitragem é uma técnica que a gente tem que conhecer, se aprimorar. Mas nunca se pode abrir mão de conhecer muito bem o direito material, né? Porque numa arbitragem, você resolve com o quê? Com o direito societário, você resolve com direito, com relação contratual, com direito contratual. Então, se você tem que ter uma boa formação em direito privado, sabe? Estudar, conhecer. É o direito privado que te ajuda, que compõe essa ferramenta da arbitragem, né? E não a arbitragem isoladamente, sabe? Então, hoje a gente vê os estudantes muito entusiasmados com a arbitragem, mas não abram mão de estudar direito civil, direito comercial, direito empresarial e as suas ramificações, porque é isso que a gente vai usar na arbitragem, né? Perfeito, professora. Muito obrigada por esse conselho final. Nós agradecemos muito a sua presença, a sua fala inspiradora e por você compartilhar a sua história, a sua trajetória, que foi extremamente interessante e que, gostaria que você soubesse que a chama que você acendeu dentro de você para a arbitragem, ela brilha para muitas pessoas e com certeza acende várias faíscas. Então, muito obrigada pela sua presença e por ser essa referência que todos nós respeitamos tanto. Muito obrigada, foi um prazer. E eu fico assim, falando, mas eu estou toda hora contando a minha história, né? Mas eu acho que de vez em quando eu mudo um pouquinho. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer, viu? Um prazer. Muito obrigada, professora. Então, a gente encerra aqui o programa, o capítulo da série dos Jovens no Canal, com a presença ilustre da professora Selma. Muito obrigada.